Bom dia, Ruth! Bom dia, minha querida Paula. Obrigada por teres aceito este convite de vires aqui falar sobre uma história tua que tenhas de cura ou de transformação e que nós depois podemos usar no nosso livro. O livro que eu... Nada, é uma honra para mim teres-me feito este convite. Que bom! Sim, nós queremos muito empoderar também outras pessoas e também muitas outras mulheres neste caminho da cura e por isso, se as pessoas puderem ler ou ouvir tipo outras histórias, eu acho que é sempre pelo menos a mim, tipo, eu fico motivada e entusiasmada quando eu sinto, esta pessoa conseguiu fazer isto e não É uma sei o quê. inspiração, não é? É, Pode ser uma inspiração, por muito pequenina que seja. Sim. sim, então é isso, então queremos assim ouvir histórias fantásticas, como deve ser a tua, estou curiosa para saber o que é que vais dizer. E é isso, então olha, também vamos deixar fluir a conversa e passo-te a palavra para tu poderes contar um pouco de uma história que sintas que possa também motivar as Está bem, pessoas. olha, Ana Paula, quando me propuseste este desafio para conversar contigo, eu desde 2018 que tenho uma caminhada de autocura, desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, que me tem levado a vários caminhos de cura em várias áreas, até em várias zonas do meu corpo, tanto mental como emocional. Eu pensei, bem, falo de tudo, falo. Na realidade, aquilo que me pesava mais era a asma. E eu acabei por escolher falar disso, se bem que já existiram várias situações de saúde que eu tenho vindo a curar de forma não clínica com a medicina convencional, nomeadamente questões articulares, questões emocionais, menopausa, mas pronto, eu escolhi falar da asma porque eu acho que é aquilo que me acompanha desde nascença, ou que me acompanhava mais desde nascença. E tem sido, se calhar, o caminho que eu tenho querido olhar mais em termos de saúde. Porque esta área de desenvolvimento pessoal e de autoconhecimento veio calhar à cura física sem eu me aperceber. Por isso, o caminho foi sendo feito para trabalhar mais o emocional e eu, entretanto, neste caminho chego à conclusão que da influência que o trabalho emocional tem sobre o corpo. Por isso, não foi uma busca de curar o físico, foi uma busca de equilibrar o emocional que me veio trazer esta descoberta que o físico começa a responder quando a gente cura o emocional e quando equilibramos o emocional. E o caminho da asma começa nas constelações familiares. Por isso é que eu faço uma primeira consulta com a Joana Fialho, depois faço uma segunda consulta passado um mês e pouco, e depois sou desafiada para fazer o curso, e durante todo este percurso eu olho por várias vezes para a asma. E na realidade, ao olhar para a asma, percebo que tenho que fazer vários caminhos, que a asma veio de vários sítios do emocional e do físico, e neste percurso faço, para além de constelações, começo a fazer biomagnetismo, começo a fazer acupuntura, começo a fazer reiki. Então há uma série de terapias integrativas e alternativas que me acompanham neste caminho da asma e que no cocktail, se tu me perguntares hoje o que é que impactou mais, eu não te consigo dizer porque eu acho que todas, e nomeadamente neste caminho, pontualmente a medicina convencional, claro que sim, que não deve ser descurada, porque eu acho que é o equilíbrio entre as duas que traz também a cura, não é? Nós temos que saber, temos que ter às vezes esta razoabilidade de durante o caminho, ok, agora tem que ser para a medicina convencional e não entrar num extremismo de não, eu só me quero curar através de algo integrativo, holístico. Por isso também nós, emocionalmente, termos a capacidade, e eu por vezes neste caminho tive a dureza de dizer não, não quero mais a medicina convencional e ter que baixar a guarda e dizer não, hoje eu preciso de um medicamento, de uma bomba, de uma ajuda clínica, não é? Médica. Mas na realidade, todas as constelações que fiz ao caminho para olhar para a asma me levaram a mais terapias de cura, ou seja, me deram um indicativo de para onde é que eu tinha que ir para olhar para a asma. O caminho ao inconsciente
foi um caminho que me levou também muito para vários lugares de onde esta asma vinha, para o pai, para a mãe, para vidas passadas. Por isso todas elas foram olhadas com muito respeito. Leituras de alma que acabei por fazer, que me encaminharam para todas estas terapias. E na realidade o que eu te posso dizer hoje é que ainda faço. Faço acupuntura e biomagnetismo. São 2 terapias que eu faço para manter o meu equilíbrio de saúde e emocional. E que a asma não vem há um ano, que era algo que nunca tinha acontecido. A asma veio a última vez no retiro da Joana Roque, Ok. em Do janeiro do feminino. ano passado, do feminino. Ah, que até nos encontramos lá. Exatamente, eu estava muito mal. Eu cheguei a Lisboa quase num nível clínico de internamento hospitalar. E eu passei o retiro muito mal. E desde aí foi. Pela primeira vez no meu percurso, desde os 9 anos de idade, eu decidi não me vacinar contra a gripe. Foi uma decisão super difícil, porque eu trazia esta vacina entrou na minha vida, ainda nem existia em Portugal, por isso eu já me vacinava contra a gripe para evitar uma crise de asma, porque era uma doente de risco. E pela primeira vez este ano, o ano passado, quando chegou a altura da vacinação da gripe, eu disse, eu sinto confiança emocional e física no meu corpo para não precisar da vacina da gripe. Não te vou dizer que não foi uma decisão a medo, mas depois também o medo teve que ser trabalhado, ok? Emocionalmente. E este trabalho emocional é muito na meditação e no Reiki. Também há muito diariamente este trabalho emocional para ler as emoções, perceber de onde é que elas vêm e trabalhá-las e também aceitá-las, porque nós não as deixamos de ter. Okay? Claro. A gente tem o medo, a gente tem a raiva, tem a frustração, tem a ansiedade. Aliás, das últimas consultas que eu fiz da acupuntura foram muito interessantes e eu vou partilhar contigo, porque há um mês, mais ou menos, eu começo a sentir que estou no início de uma crise de asma. Também teve que haver uma aceitação de eu não sou a asma, ela não me pertence, mas ela de vez em quando vem, provavelmente para eu perceber onde é que eu estou hoje, se estou no sítio certo, se estou a lidar comigo da forma certa, e ela vem no modo de aviso. Porque eu passei por um período de que eu agora tenho que desaparecer com isto de vez. Isso também não ajudou, por isso depois traz outras frustrações, ok? Então nesta ida a uma consulta de acupuntura eu vou com uma sensação de início de crise de asma. E quando começa a consulta, o médico que me acompanha já há 2 anos diz, Ruth, isto não é asma, é ansiedade. E eu pensei, mas eu não tenho ansiedade, eu estou super tranquila. Eu nunca tive ansiedade. Eu disse, não, eu não estou, mas eu na minha negação, não, eu não estou ansiosa, eu estou Eu assim, ele disse, isto é ansiedade, não são pulmões. Coração, fígado, rins, disse ele. Ele fala assim meio. É medicina chinesa, não é? Claro. Sim, coração, fígado e rins contraídos, ansiedade. Vamos tratar a ansiedade hoje. Eu disse, mas eu não estou ansiosa, eu venho para trás. Ele disse, Ruth, não é pulmões, é ansiedade. Então é curioso como estas medicinas também me têm trazido à consciência de quase que como havia um botão nesta altura do ano que a crise de asma vem aí, sabes? E eu no meu consciente tenho curado, mas no inconsciente ela também ainda está. Então também tive que assumir, há cerca de 1 mês ou 3 semanas, que também tenho ansiedade. De vez em quando ela vem. Ok, bora lá trabalhar isto. De onde é que vem? Porque é que vem? E então é um bocadinho esta experiência que eu te queria passar. Eu aceito que trouxe uma doença comigo durante muitos anos e que ela já fez danos físicos no meu corpo. Oi, acho que saí. Estou a ouvir. Estás-me a ouvir? Eu não te estou a ver. Quando é que isto foi? Acho que está aqui. Sim, eu estou a ver ainda. Podes continuar. E então eu aceito que a asma é um sintoma e uma doença que de vez em quando se manifesta no meu corpo, mas não sou eu. É uma diferença grande. Eu não sou a asma. Eu tenho uma doença, eu manifesto uma doença, eu não a tenho comigo, que de vez em quando precisa de vir para eu me centrar outra vez em mim e perceber onde é que eu estou, emocionalmente, fisicamente, e qual é o meu caminho. E hoje em dia eu agradeço a asma dela de vez em quando aparecer.
É um bocadinho esta... Eu acho que é isto, tinha muito mais para falar de outras... Sim, mas eu tenho aqui também algumas perguntas para te fazer. Mas eu acho que a asma é uma coisa tão dada como crónica, é uma doença tão dada como crónica, quase que quando aparece nos acompanha para o fim da vida, e nós também podemos escolher não ser desta forma. Claro, é isso, é mesmo isso. Porque às vezes os sintomas ou o diagnóstico parece que nos coloca numa caixa e que acreditamos nessa caixa, acreditamos nessa história. E nós, acredito eu, que nós somos as únicas pessoas que conhecemos os nossos corpos, os nossos 5 corpos, e por isso não, aquilo que se manifesta no físico é mesmo uma informação, como tu disseste, é olha lá para isto para ver o que é que está a acontecer. E eu gostava, não sei se é uma pergunta e tu sentes, se tu falaste aqui de várias práticas e ferramentas que usaste e um caminho é como se não soubeste, mas foi especificamente isto que fez aqui alguma mudança, ou seja, todas elas foram fazendo essas mudanças em ti. E como falaste de uma coisa que para mim também é muito importante, que é o corpo emocional, porque na realidade também andamos as duas a estudar aqui a biodescodificação e essa questão dos conflitos emocionais. E claro que sabemos que muitas coisas vêm também dos nossos pais, da nossa ancestralidade ou de vidas passadas, como tu também já falaste, mas se eu te perguntasse especificamente, se tu olhas para o teu corpo emocional e se tu descobriste quais é que eram as emoções que estavam associadas à asma, tu consegues tipo, ter essa clareza, ou são várias, ou fala-me um pouco sobre isso. Olha, consigo, Paula, hoje em dia a maior emoção que aqui estava é um cocktail, como é óbvio, e umas mais relevantes que outras, mas a tristeza era algo que estava muito associado a esta asma, uma tristeza que eu também aprendi a dizer, nós quando começamos este caminho das constelações temos a tendência para dizer isto não era meu, era do pai, era da mãe, era da avó, não, é meu, se eu aceito, quando eu trazer um bocadinho da mãe, do pai, da avó e da tia, é meu, pelo menos durante um período da minha vida, depois posso nesse caminho de consciência, eu depois entregar a parte que não me pertence. Mas a tristeza era algo que é algo que eu associo muito a esta asma que eu trouxe durante estes anos todos. Tristeza que eu já reconheci que muito era de pai e de mãe, ok? Da vida deles e da história deles, mas alguma tristeza minha também. É uma das emoções, e talvez frustração. São duas emoções que eu associo muito a esta manifestação de doença. Ok, então, quando dizes frustração e como neste livro nós estamos a dar muitas distinções das emoções e estamos a tentar simplificar como se só houvessem, sim, 4 emoções puras, que é a raiva, a tristeza, o medo e a alegria. Sim. Se tu, onde é que colocarias esta frustração? Na raiva, sem dúvida. Ok. Sim, então o que dizes era tristeza e raiva que estavam Sim. aí e que não tinham sido expressas nesse momento. Ok. Sim. Boa. Olha, então tu falas que a asma é algo que já te acompanhava há muito tempo, né? Desde criança, não é? Sim. E que agora, já tens 50? 49. 49, vais fazer 50, certo? Sim. Agora com 49, sim, fizeste 49 agora em janeiro, não foi? Sim, exatamente. Então, com estes 49 anos e depois desta experiência que começou aqui há uns anos atrás, então, e como tu disseste que há um ano, tipicamente uma doença que se chamam crónica, que há um ano que não se manifesta, ou pelo menos não se manifesta, Não se manifesta de todo, sim. Não. Então, na realidade, e sabendo aquilo que tu também soubeste e que também sabes que é, as manifestações vêm quando ou estamos a ter conflitos, se calhar recorrentes e que nos vão ativar aquilo que não expressámos na altura, ou que não estamos efetivamente a cuidar de nós, portanto, já aprendeste alguma coisa com isso, e sem criar histórias ou sem muitas fantasias, mas sentes que estás curado ou sentes que ainda estás nesse processo, não é? Ou seja, é quase como, eu às vezes penso que, e às vezes ouço pessoas a dizer, não, parece que a palavra cura não existe, é como se fosse assim uma coisa que não é possível. Então, como é que tu estás nesse teu processo, sabendo que realmente tiveste, se calhar, 48 anos,
com uma doença e que agora há um ano que está, mesmo que esteja ali paradinha, mesmo que te pode dizer, olha Ruth, se não sei o quê, se portares mal, bem, vamos a ver, que não é portar mal ou portar bem, é mesmo o nosso Sim, estado, não é? sim. Como é que sentes sobre isso? Olha, Paula, eu não te vou dizer, quando a gente tem 49 e vive 48 no registro, que com alguma facilidade eu saia do registro. Aliás, este episódio pontual que eu tive na acupuntura, quase que em negação de, quase que, não, a asma vem outra vez, demorou foi mais a aparecer. E na negação de alguém me diz, não é asma. Que eu não pense ainda, e ainda com algum medo, até neste caso de não levar a vacina da gripe, ok? Será que estou a ser negligente com o meu corpo? Mas por um lado a decisão foi tão tomada em paz e dizer, não precisas ter medo que se não tomares a vacina da gripe, vais ter uma crise de asma que pode te levar a uma situação grave de saúde. Então eu hoje em dia acredito plenamente que ela pode nunca mais se manifestar, mas também tenho a consciência de sair da frustração se isso acontecer, porque eu entrava muito na frustração, nesta tentativa, erro da busca de procurar a eliminação total da doença. Eu depois, quando ela se manifestava, também caí numa frustração muito grande, numa raiva, não é? Se assim quiseres chamar. E então, eu hoje em dia tenho alguma paz de que provavelmente ela pode não aparecer mais, mas também numa consciência de que se aparecer, eu vou agradecer e eu vou lidar, ok? Acho que é possível uma cura sim, quanto mais nós nos curamos emocionalmente, mais curamos o corpo físico, claramente eu acredito nisso. Agora também acredito que isto é um caminho, e quando a gente faz um caminho de uma forma durante 48 anos no meu caso, e depois, ou 44, ou 45, eu estou neste caminho se calhar há uns 4 ou 5 anos, e depois mudamos o nosso registro, a aprendizagem também é longa, não é? E então eu acredito que possa nunca mais ter a manifestação da doença, mas que ainda estou nessa aprendizagem. Claro. Sim, ainda tens aqui muitos anos para... Sim, mas acredito plenamente que estas doenças crónicas podem ser eliminadas do corpo. Eu tenho esta situação com sintomas de menopausa, com sintomas articulares, com enxaquecas que me acompanharam a vida inteira e que há coisas que eu não tenho a manifestação há anos. Desde o início deste caminho, praticamente. Por exemplo, enxaquecas foi algo que desapareceu. Bom, olha, então, queres deixar assim mais alguma mensagem para pessoas que estejam também no seu processo de cura? E alguma coisa que queiras partilhar? Olha, Ana Paula, há assim alguns mantras, algumas frases, lhe queiras assim chamar, que eu trago muito comigo hoje. Aceitar que a doença vem para nós termos a nossa cura, por isso eu acredito muito que nada nos vem por acaso, nós agradecermos àquilo que o nosso corpo manifesta, porque o corpo está a falar connosco para nós termos uma consciência de quem somos e das nossas emoções, então abraçar as doenças de outra forma e não na raiva e não no medo, que também são emoções que têm que se manifestar, mas nós começarmos a olhar para o nosso corpo e para as nossas emoções em gratidão daquilo que vem. Gratidão e aceitação. E como se o corpo tivesse buzinas ou apitos, e a forma que tem, que não é outra, de falar connosco, é nos vírus, é nas bactérias, é na manifestação de doença. Então, que as pessoas, quando algo se manifesta, seja uma gripe, que pode ser simples, uma constipação, um torcer de um pé, seja aquilo que for uma doença que nos acompanha durante muito tempo, que haja um ganho de consciência sobre o que é que o corpo nos está a querer dizer e abraçar o que vem para poder curar. Se a gente não abraçar em amor aquilo que nos vem no corpo, não consegue chegar à cura. Acho que é isso. Uau! Que história fantástica, Ruth. Olha, fico muito grata por esta partilha e espero que as pessoas que te ouçam e que leiam depois no nosso livro fiquem super motivadas, especialmente as pessoas com asma, para dizer uau, aqui isto é possível, então eu também posso procurar estas possibilidades e fazer o meu trabalho. Obrigada, minha querida, também por poder fazer esta partilha com vocês.
Deixa-me só dizer-te uma coisa que acho que já disse, mas que eu acho que é importante para quem tem uma doença destas. Eu tenho a minha parte pulmonar fisicamente afetada. E isso levava-me a pensar que se há uma ferida já no pulmão, já existem bronquiectasias, já existem brônquios que não funcionam, é impossível não haver a manifestação da doença. E não é impossível. Por isso nós também colocamos no corpo a informação que nós colocamos para dentro depende muito de nós. E mesmo com lesões, nós podemos não ter a manifestação da doença. Obrigada por este bocadinho. Obrigada, Ruth. Até já. Até já, minha querida, obrigada. Beijinho.